Eu vou tentar ser bastante rápido aqui, porque daqui a pouco nós vamos ter João Aguirre e Rolf Madaleno. Logicamente que eu vou estar ansioso também para assisti-los, né? Então, eu precisarei ser rápido nesse tema, que é muito especial também, que tem gerado algumas polêmicas já boas, algumas polêmicas interessantes, né? E, logicamente, que eu tenho dois perfis de rede social, que é o Rodrigo Toscana DV e o Direito Civil Brasileiro, que eu vou acabar fazendo menção a eles dois também, como para dar exemplos do que eu vou tratar hoje aqui, né? E também, para quem tiver algum interesse em pegar o material, eu já deixei o material no Telegram do Direito Civil Brasileiro. Quem usar o Telegram é só acessar aí, Direito Civil Brasileiro, e lá no Telegram já está todos esses slides já estão lá, portanto, vocês podem ficar à vontade para checar, eu deixei tudo lá também bem posto. E mais tarde, um pouquinho mais tarde, eu vou deixar também no Instagram, @Direito Civil Brasileiro, e todo mundo vai ter acesso normalmente, tá bem? Esse tema, como eu estava dizendo, é um tema realmente muito caro para todos nós, a gente já começa a estudar essa temática, que está disposta aqui. Patrícia, me passa aqui o livro. Patrícia ainda agora há pouco fez a menção, né, mas esse livro aqui, coordenado por Patrícia, que está aqui conosco, é um livro que trata do direito das famílias e sucessões na era digital. Tem muito tema bom aqui, dentre os quais esse tema relacionado à partilha de rede social, que eu escrevi esse capítulo especificamente, né? Eu trago aqui alguns exemplos, são exemplos bem exagerados, assim, né, desses 3 youtubers aqui, que não dá para ver, infelizmente, está muito distante, muito pequenininho, mas depois vocês podem ver lá nesse material que foi divulgado já. São youtubers que faturam só do YouTube, sem falar em outros meios, outras fontes de renda, em razão da própria rede social. O caso ali do Resident Evil, eu não sei exatamente como é que, eu não entrei lá para ver, mas o Felipe Neto e o Coisa de Nerd, são 3 exemplos que eu trouxe aqui, todos eles com faturamento acima de... Os 2 primeiros com faturamento acima de R$1 milhão por ano, né? Isso é importante a gente destacar, que só do YouTube, na verdade é só YouTube aqui, fora as outras rendas que eles têm das redes sociais deles, né? E esse terceiro caso aqui do Coisa de Nerd, eu também trouxe, eu achei bastante interessante, porque esse terceiro caso do Coisa de Nerd, ele tem essa rede social dele que ele desenvolve com a esposa, portanto, ele e a esposa juntos, os dois é quem fazem o desenvolvimento desse canal aqui, propriamente. Isso é um assunto que me interessa um pouquinho mais à frente, vocês vão entender exatamente por quê, né? Muito bem, o que é que acontece aqui? A grande pergunta que a gente tem que fazer aqui, e responder, ou pelo menos tentar responder, é a seguinte: propriamente os perfis de redes sociais, eles são partilháveis ou não? Quando houver um litígio que envolva o perfil de rede social, você pode litigar para ver a partilha dele ou não. O ponto aqui é um ponto controvertido, logicamente, que envolve não só questões relacionadas à relação intervivos. Claro que tem a relação intervivos, há também grandes problemas para a gente resolver na relação sucessória, que também já está sendo tratada, acho que a Ana Luísa também já tratou da questão sucessória, né? Mas a questão intervivos ela é bem interessante também, tem peculiaridades que não acontecem lá na questão sucessória propriamente dito. E, logicamente, que para a gente responder isso, a gente vai ter que passar pelos regimes de bens, mas o único recorte que eu vou fazer aqui é do regime de comunhão parcial de bens. Nós não vamos ter tempo mesmo de tratar dessas outros tantos efeitos que a gente poderia ter aqui em jogo. Portanto, só da comunhão parcial de bens. Esses perfis, logicamente, os mais famosos estão lá no YouTube, né? Principalmente o YouTube, que tem uma cultura da monetização. O YouTube ele provoca você para você monetizar o perfil, né? O Instagram também gera uma boa renda, o Facebook também gera uma boa renda, portanto, esses perfis chamam mais a atenção da gente. E há um ponto aqui que é importante que a gente leve em conta, que são marcos temporais que vão estar certamente no litígio que vai envolver os perfis de rede social. O primeiro marco temporal é a data do início do litígio. Aliás, a data do início do perfil de rede social. Quando é que começou a ser desenvolvida a rede social? Isso é fácil a gente detectar, a gente pode fazer por ata notarial, a gente pode fazer por outros mecanismos, tantos que existem, só para a gente verificar qual foi o dia que abriu-se ali o perfil de rede social propriamente. E um outro marco temporal importantíssimo para todos nós aqui, que vamos um dia certamente litigar sobre esse assunto, que já é muito usual a essas alturas, né? É checar exatamente quando é que se deu a separação de fato. Portanto, aqui a gente vai aproximar bastante o nosso raciocínio às hipóteses relacionadas à partilha de cotas de sociedade, como disse ontem o professor Mário Delgado aqui, tratando desse aspecto especificamente, certo? Bom,
E o que é que hoje é objeto de partilha, né? Nós temos um problema sério, que o nosso Código Civil brasileiro, logicamente, nunca pensou em bens digitais, né? Nós estamos vivendo uma realidade diferente, que é tratar dos bens digitais. Como o Código Civil, evidentemente, não pensou nos bens digitais, a gente está construindo isso agora a partir de uma doutrina especializada, como tem aqui mesmo no livro. Vale a pena ter esse livro para destacar todos esses pontos que nós estamos vendo aqui. Não é? Mas a gente hoje tem que se preocupar com a partilha dos sites, a partilha dos aplicativos que as pessoas estão criando, as moedas, os criptoativos, as milhas, os e-books, o direito de usar o streaming de música, de filme, como a gente sabe que existe, e principalmente aqui no caso específico do nosso recorte hoje, das redes sociais. Portanto, esse tema, de fato, é um tema que vai nos ocupar bastante. Aliás, já vem ocupando, por exemplo, o direito empresarial. Já na primeira jornada de direito empresarial, já houve um enunciado tratando sobre as redes sociais, e esse enunciado já deixou bem claro o seguinte, que os perfis em redes sociais, quando explorados com finalidade empresarial, podem se caracterizar como elemento imaterial do estabelecimento empresarial. Portanto, já há uma preocupação nesse sentido lá no direito empresarial, e a gente está trazendo, logicamente, aqui para a nossa realidade do direito de família. Um ponto que me parece aqui absolutamente essencial. Todo mundo tem que estar ligado nisso aqui. Porque a gente primeiro para pensar. A pergunta inicial é, eu posso partilhar a rede social? E a gente fica perguntando, mas por que não? O grande problema da rede social é que ela tem duas pernas, ela tem uma bifurcação importante aqui. A primeira dela diz respeito ao aspecto existencial. Por exemplo, naquele meu perfil que eu uso lá, Rodrigo Toscano ADV, eu estou usando o meu próprio nome, portanto, como envolve direitos da personalidade, como é que eu vou fazer partilha que envolve direito da personalidade, se a gente sabe que direito da personalidade, por natureza, ele não pode ser transmitido, né? Esse é que é o grande problema, não pode ser disponível, não é disponível, né? Esse é um ponto que nos parece bem interessante. Portanto, quando a gente trata de direito da personalidade, a intransmissibilidade dele levaria à impossibilidade de se fazer a partilha. E esse é um ponto, de fato, bastante controvertido aqui dentro e que me parece realmente que não é possível se fazer partilha desses perfis que usam o próprio nome da pessoa do ponto de vista existencial, na questão existencial propriamente dita, né? Claro que existem vários perfis que são desenvolvidos pelos casais. Aquele caso do Nerd, por exemplo, é um deles, que é desenvolvido pelos casais. Quem usa muito aqui, por exemplo, o perfil de YouTube para fazer busca de viagens, a gente sabe que tem muitos casais que fazem viagem juntos e acabam divulgando a viagem, desenvolvendo o perfil através de viagem, ganham muito dinheiro também fazendo isso, logicamente desenvolvendo esses perfis relacionados à viagem, né? Portanto, é bom lembrar que existem alguns que são só de uma pessoa, um membro do casal, mas existem perfis que têm os dois membros do casal ali atuando. Isso também é um ponto que nos chama bastante atenção aqui nas questões relacionadas à própria partilha. Agora, não resta dúvida alguma que os perfis de rede social eles têm uma função patrimonial. Eles sim têm uma função patrimonial, principalmente esses que incentivam a monetização. E esses sim podem ser objeto realmente de partilha propriamente dita, né? Porque a gente está falando mesmo da repercussão. Muita gente, você sabe que hoje tem um aplicativo que mede quanto é que vale a sua rede social, porque eu não recomendo ninguém entrar lá, porque ele é comprador de rede social. Como é comprador, todo comprador paga pouco por rede social, né? Então não entre lá que vocês vão ficar decepcionados. Os perfis de vocês não vão valer mais do que R$2.000, R$3.000, R$4.000. Essa que é a grande verdade relacionada a esse perfil propriamente dito. Não adianta entrar lá. Depois eu digo onde é que ele está. Mas não esqueçam que quando a gente fala de conta, por exemplo, do Instagram, a nossa conta do Instagram ela não vale só pela quantidade de curtidas, pela quantidade de visualização, ela vale por outros negócios que ela pode provocar. Por exemplo, vender produtos através da conta do Instagram, que é um grande negócio hoje na internet, né? Além do mais, cobrar para fazer postagens. Isso ninguém consegue calcular quanto é que isso vale. Para fazer uma postagem pode custar uma fortuna, né? Tem grandes influenciadores digitais que cobram fortuna para fazer uma postagem ou com a pessoa, ou mesmo de uma marca, eventualmente, que esteja ali sendo divulgada, né? Portanto, não é só o aspecto de quanto vale a própria rede social sozinha. Existe uma série de outros aspectos que devem ser analisados propriamente, certo? Com base nisso que eu acabei de falar, portanto, nas questões que envolvem não só
a questão patrimonial, mas também a questão existencial, o que é que a gente checa hoje, o que é que a gente verifica, o que é que a gente descobre? É que existem bens digitais de natureza patrimonial, portanto, a gente pode fazer essa categorização aqui com muita segurança, né? Os bens digitais existenciais, mas é bom lembrar que a gente também trabalha com a hipótese dos perfis de redes sociais híbridos, que tem uma função existencial, portanto, você faz lá o seu mural de vida, lá na sua rede social, mas ela também gera alguma renda para você. Isso é o fator mais complicado que você tem para poder fazer a partilha um pouquinho mais à frente, eventualmente, quando isso acontecer, e certamente vai acontecer muito proximamente com todos nós, né? Então, agora eu vou entrar propriamente num ponto e que diz respeito, logicamente, ao regime de comunhão parcial de bens. A gente não vai poder se demorar nos outros regimes, né? Mas se a gente pegar, por exemplo, o regime da comunhão parcial de bens e pegar o famoso artigo 1659, que trata da entrada do regime de comunhão parcial de bens, lá nós temos aquela regra dos bens excluídos da comunhão. E o que é que a gente vê aqui? Está excluído da comunhão os bens que cada cônjuge possuía ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os subrogados em seu lugar. Portanto, a gente tem essa regra geral, que todo mundo aqui conhece, a gente trabalha muito com o regime de comunhão parcial de bens. O grande ponto aqui é, eu criei o meu perfil antes de casar. Portanto, eu tenho a hipótese do perfil que foi criado antes do casamento. Se o perfil foi criado antes do casamento, eventualmente, se eu quiser fazer a partilha dele depois, quando houver o divórcio mais à frente, ele não vai poder entrar na partilha a priori. Pelo menos a priori, ele não vai poder entrar na partilha, né? Eu também posso ter um perfil que foi recebido por doação. Ou seja, o pai, enquanto vida, aproveitou ali a possibilidade de entregar para o filho, para desenvolver aquele perfil, e disse, olha, eu vou te doar o perfil, e você agora é seu, você agora toca, você vai ter todos os bônus que esse perfil possa te gerar. Então, posso fazer a doação do meu perfil também. Como eu também posso ter um perfil que foi desenvolvido com dinheiro que eu recebi, por exemplo, de uma herança anterior ao meu casamento, né? Portanto, posso ter a hipótese dos subrogados. Agora, eu tenho certeza que vocês já estão perguntando o seguinte, e se eu casei, antes de casar, eu tive o meu perfil, eu criei um perfil antes de casar, só que o meu perfil bombou depois do casamento. Esse é um problema que certamente a gente vai passar por eles e a gente tem que ter realmente um cuidado especial com isso. Por quê? Aí a gente vai lá no 1660 do Código Civil, e esse artigo 1660 do Código Civil, ele diz que são bens que entram na comunhão, os bens adquiridos na constância do casamento, por título oneroso, ainda que só em nome de um dos cônjuges. E aí vem essa questão, o perfil que foi criado durante o casamento, não há dúvida alguma que ele deve realmente ser partilhado em partes iguais. O grande ponto aqui é, eu não posso partilhar, logicamente, um perfil pessoal que usa o seu nome, por exemplo. Esse perfil eu não posso partilhar, mas eu posso partilhar o aspecto econômico que ele gera. Então, a partilha que eu estou falando aqui, propriamente dita, é exatamente essa, a partilha do aspecto econômico do perfil. Portanto, não é o aspecto existencial, naquela categorização que a gente usou ainda agora há pouco, que vai ser objeto da nossa partilha. O que vai ser objeto da partilha é o que corresponde economicamente a esse perfil. Nos mesmos moldes que a gente tem lá para as cotas de sociedade. Mais ou menos fazendo aquele mesmo raciocínio das cotas de sociedade, certo? Muito bem. E claro que pode ter o perfil que foi criado antes do casamento e durante o casamento ele valorizou-se. O que é que vai acontecer? Nós vamos partilhar a valorização. É claro, eu criei um perfil antes de casar, ele tinha um determinado valor, e depois ele aumentou o valor durante o casamento. O tamanho do aumento do valor durante o casamento, claro que isso é o que vai ser objeto da partilha propriamente. Vocês podem estar me perguntando já agora, e como é que eu faço isso? Não sei. Agora vai ficar a cargo de todos nós, né? Nós devemos trabalhar para tentar descobrir como é que a gente vai fazer para avaliar isso. Imagine só que avaliar cotas de sociedade já não é fácil. Imagine avaliar um perfil de rede social, que tem uma outra dimensão, que tem outros aspectos importantes que devem ser levados em conta, né? Muito bem. Lembre-se também o seguinte, os perfis, normalmente, eles geram renda, uma renda boa. E o grande lance da renda é que isso vai se transformar em fruto. E como disse o professor Mário Delgado ontem, quando ele falou dos frutos, falando especificamente do inciso 5º do artigo 1660, é bom lembrar que os frutos dos bens comuns ou dos bens particulares, portanto, mesmo que eu tenha criado o perfil antes do casamento, eles são
frutos esses frutos vão se transformar em uma renda, e essa renda é partilhável, mesmo que seja proveniente de um momento anterior ao casamento propriamente, né? Muito bem. E aqui também tem uma questão aqui interessantíssima, que eu não sei se vocês já pararam para pensar, que se dá justamente no momento da separação de fato. Porque o que acontece? Eu crio um perfil de rede social, ele se desenvolve, começa a gerar renda para mim, só que eu me separo de fato. E quando eu me separo de fato, eu fico tirando dinheiro, eu fico ganhando dinheiro de uma coisa que não é só minha, de um bem digital que não é só meu. É um bem digital comum, pertence aos dois. E aqui a gente tem um grande problema para resolver. Alguém vai ficar tirando proveito da coisa que é do outro. Então, nós temos uma possibilidade de enriquecimento sem causa. E aí vem um outro problema grave aqui. Quanto é que eu vou pagar ao outro membro do casal que está se separando e está saindo do jogo da rede social, mesmo que não tenha vinculação direta com a rede social? Quanto é que eu vou pagar? Agora sim vai vir o pior problema, que é aquela questão de saber quanto é que eu tenho que pagar, porque eu tenho que avaliar quanto é que vale aquele perfil. Claro que a gente vai se valer de pessoas especializadas, já existem várias pessoas especializadas nisso, vai fazer a valorização, e dentro dessa valorização nós vamos criar um crédito, mais uma vez, nos mesmos modos que a gente tem para a partilha de cotas de sociedade. Aliás, a nossa proposta que inclusive também é a proposta da professora Ana Carolina Brochado Teixeira e de Lívia Leal, que tem um artigo primoroso publicado sobre esse assunto no livro Direito Civil e Tecnologia, coordenado pelo professor Marcos Errá, que vale a pena a gente ler esse artigo especificamente, também sobre essa temática. A proposta dela, com a qual eu concordo plenamente, é a usar por analogia o artigo 1027 do Código Civil Brasileiro. Esse artigo 1027, que trata da partilha de cotas, ele diz, olha, você tem que saber quanto vale a cota, valoriza a cota, depois você vai dividir o valor da cota em duas partes, portanto, os 50% ali na relativa meação, e você vai criar um crédito para exigir esse crédito de alguém que está usando a rede social. O grande problema é, até quando você vai poder exigir esse crédito? E me parece que esse crédito tem que ser do tamanho dos 50% que foi calculado para a sua cota. Porque senão ele se torna também um crédito infinito. E se ele se tornar um crédito infinito, você vai ter enriquecimento sem causa por parte daquele que está fora da relação conjugal. Portanto, esse é um ponto de equilíbrio que a gente vai ter que encontrar. Se eu disser que é infinito, então daqui a 30 anos o cara vai estar tirando a renda de uma pessoa que está trabalhando sozinha no perfil de rede social. A gente tem que encontrar esse ponto de equilíbrio. Então, o ponto de equilíbrio me parece mais justo é quanto vale aquela rede social? Vale R$1.000, então R$500 para um, R$500 para outro, e eu vou tirar o proveito econômico até R$500. Quando completar os R$500, cessa o pagamento. Me parece que não há outra solução que não seja essa, porque você evita, de toda forma, o enriquecimento sem causa de uma parte ou de outra. Isso tudo, basicamente, está dito aí no artigo 1025 do 1027 do nosso Código Civil, que eu acabei já falando aqui, e também no artigo 600 do Código de Processo Civil, que dá direito a gente a apurar haveres, e veja, dá direito ao marido, à esposa, apurar haveres, e quando apura haveres, na verdade, o que a pessoa está fazendo é justamente tentando descobrir quanto vale aquele determinado bem, no caso aqui é um bem digital, para se fazer esse raciocínio do 1027, como eu disse agora para vocês. Certo? Bom, resumindo aqui e fazendo aqui algumas notas conclusivas, o que é que eu tenho a dizer para vocês? Aliás, já publiquei um pouquinho antes no Rodrigo Toscana ADV, ainda agora há pouco, essas conclusões. Daqui a pouco eu vou publicar todos os slides pelos quais eu passei aqui no @Direito Civil Brasileiro. Mas a gente pode concluir certamente que os perfis de redes sociais, eles são partilháveis. Nós precisamos nos ligar, logicamente, fazer uma ligação com os regimes de bens que nós vamos aplicar. Evidentemente que nós vamos ter essa necessidade, né? É claro que esse raciocínio aqui que eu passei por ele só disse respeito ao regime de comunhão parcial. Existem vários outros que podem ser feitos nessa mesma linha de raciocínio com outros regimes de bens, né? E não há regramento específico no Brasil nesse momento sobre os perfis de rede social, de um modo tal que é altamente recomendável que nos nossos pactos antinupciais, se houver algum interesse de rede social, de produção de rede social, ou mesmo que não haja, eu acho que é viável a gente fazer uma cláusula para dizer como é que a gente vai avaliar esse bem digital, porque facilita, sobremodo, o que a gente pode ter, eventualmente, numa partilha mais na frente. A gente precisa aprender a usar mais os contratos para resolver essas questões que estão muito em aberto no direito civil brasileiro. Por último, meus amigos e minhas amigas, eu gostaria de fazer aqui
a apresentação dessa foto. Essa foto, para mim, é uma foto muito cara. É uma foto muito cara. Porque eu tenho certeza que nenhum de vocês aqui teve o prazer e o privilégio de ser motorista de bug de Zeno Veloso. Ninguém teve esse privilégio, eu tenho certeza disso. E Zeno, eu tenho certeza que ele também estaria aqui hoje, né? Quando eu cheguei ontem em Búzios, né? E entrando em Búzios, eu chorei, né? Estou junto com minha esposa aqui, que está comigo também na foto ali. Nós choramos juntos, né? Porque lembrar de Zeno, lembrar de Búzios é lembrar de Zeno. Zeno era apaixonado por esse lugar, né? Ele sempre gostava de vir aqui, né? E da última vez que nós vivemos aqui, acho que em 2018, 2019, não sei exatamente qual foi o ano, 18, né? Em 2018, ele me disse o seguinte: Rodrigo, você não consegue pilotar um bug para mim, que eu estou com vontade de andar no bug. Eu disse: Zeno, bug eu nasci lá em João Pessoa, onde eu moro, né? Tem lá as praias maravilhosas, né? Eu sou motorista de bug há muitos anos, deixa comigo. Eu aluguei o bug, né? Eu mesmo fui lá alugar o bug e fizemos um passeio de bug aqui sensacional. E ficou na minha lembrança essa foto, Zeno ali do meu lado, no bug aqui em Búzios. É por isso que eu trouxe essa foto, porque é uma foto exatamente desse lugar. Meus amigos e minhas amigas, muito obrigado pela atenção de vocês. Vamos ouvir agora os demais. Obrigadão. Tchau, tchau.